César Gon, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Prazer aí. Na sua casa. Estamos aí, finalmente. Finalmente. César, bom, é um prazer conversar com você aqui no podcast da Unicamp Ventures. Vocês têm uma história bem legal, que nasceu parcialmente na Unicamp, mas você já tem uma história, né, com a parte de tecnologia. Então, eu queria começar perguntando para você, quando foi o momento que você vê que o que hoje, né, a gente conhece como CIT, todo o seu impacto, como é que isso começou? Vamos lá, acho que eu já contei essa história algumas vezes. Primeiro, eu acho que meu interesse por computação começou, na verdade, por meu interesse em ficção científica, né? Eu lia muito livro, etc. Acho que foi isso que, quando eu tive a chance, eu tinha 11 anos, sou de Amparo, quando eu tive a chance de encontrar um computador, e me interessei muito por aquilo e comecei a programar aos 11 anos, né? Essa história é conhecida. Era um negócio lúdico, eu não tinha pretensão nem de carreira científica e muito menos de empreendedora em cima de computação. Computação era, a gente está falando de 1982, então era o início da computação pessoal, o início do início mesmo da computação pessoal, né? Mas aquilo, na verdade, foi meu primeiro eureka moment. Falo, pô, esse negócio, acho que duas coisas, né? Esse negócio é legal pra caramba e acho que eu tenho alguma facilidade com isso. Mas como programar antes de você ter um computador? O que significa programar nessa época? Nessa época, basicamente, você programava na primeira geração ali de computadores pessoais, né? Os TKs, os Commodore, que foi o primeiro que eu peguei na mão. Ou você programava em BASIC, que era o basicão ali, ou você programava em Assembly, né? Linguagem de máquina. E geralmente você começava pelo BASIC, mas você percebia logo que os computadores tinham muito pouca memória, muito pouco recurso. Se você quisesse fazer alguma coisa minimamente, se quisesse fazer um joguinho minimamente legal ou uma aplicação que fizesse alguma coisa naquela escassez de recursos, você teria que mudar rápido por código de máquina. E era muito difícil fazer essa migração. O BASIC era bem acessível, você comprava revistas e tal. Mas era difícil encontrar na época, porque você tinha que comprar os livros de linguagem de máquina do processador que você está usando, porque mudava, né? Hoje a gente trabalha numa camada de abstração que a galera nem sabe direito qual que é o chip que está lá embaixo, sim, né? Sim. E no fundo, eu por acaso, né, eu conto essa história, não vou contar ela aqui, eu caí na frente de um computador lá por 2 horas, com um cara que era mais velho, né? Eu tinha 11 anos, devia ter uns 15, e ele ficou me mostrando ali o BASIC. E eu saí dali por 6 meses, eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a comprar umas revistas e comecei a programar sozinho num caderno, né? E até que um tempo depois, minha mãe lá conseguiu o meu primeiro computadorzinho usado. Uhum. E aí eu peguei aqueles 6 meses de programação conceitual, experimento, e fui tentar fazer os programas mesmo. Então Você criou um livro de receita e chegou à padaria, né? Mas nada na prática, né, como acontece até hoje, né? Entre a teoria e a prática tem um... Mas aí comecei, e acabou, assim, eu acabei começando a fazer eu comecei a fazer jogos e tal, comecei a ganhar algum dinheiro. Eu conto a história, né? Na verdade, 2 anos depois que eu consegui, eu vendi um jogo de xadrez para uma revista e tal. Uhum. E a ideia era comprar computadores maiores para poder, mais memória, etc., poder programar mais. Ou seja, a mesma coisa de hoje, né? Comprar processing power. Mas eu não tinha uma visão, obviamente, quando chegou a época de faculdade, etc., era meio óbvio que eu queria fazer computação, mas eu tinha uma visão bem de me tornar um pesquisador, de essa história, né, que eu conto lá, de ir para os Estados Unidos. Eu fiz graduação e mestrado e queria fazer doutorado nos Estados Unidos, tal. A CIT nasceu nesse bolo aí. Uhum. E eu nunca me olhei como empreendedor, na verdade. Mas a hora que eu, de repente, tinha uma empresa, era fundador, aí eu olhei para trás, aí que eu revisitei essa história. Falei, pô, moleque lá em Amparo, 13 anos vendendo código, né?
tinha já alguma Tinha coisa, já, né? Apesar de não me enxergar, e essa palavra não existia, né? Você não, o máximo, o mais próximo disso era o empresário, que inclusive no Brasil está associado a maracutaia e tal. Nem existia a palavra startup, empreendedor, nada disso. E na Unicamp também eu tive essa chance, né, de empresa júnior, né? Eu fui um dos articuladores aí da Compec, da primeira, acho que eu fiz o primeiro projeto eu com um colega da minha turma lá, o Fernando, a gente fez o primeiro projeto da Compec, acho que o primeiro dinheiro que a Compec ganhou, e na época o modelo era um pouco diferente, acho que foi um projeto que a gente fez no mercado. Então, assim, olhando para trás, eu achei vários momentos onde eu realmente tinha algumas características empreendedoras. Eu acho que até como aconteceu, né? Porque a questão da programação num ambiente que ninguém tem, o empreendedor é muito solitário, ele sempre está envolvido, a maioria das vezes, principalmente startups, né, de base tecnológica, estão envolvidos com coisas que ninguém em volta está fazendo, né? Isso que dá o diferencial, aumenta até a taxa de sucesso. E querendo ou não, foi um balão de ensaio isso que você fez, né? Porque ninguém, com certeza, não era comum programar na sua idade com seus amigos, né? Você teve lá uma inspiração de alguém mais velho e a partir dali você tocou. E você ter uma curiosidade para algo que ninguém está fazendo, isso é um ponto importante. E o outro ponto é achar uma aplicação. Você poderia ter feito joguinhos ali que seus amigos iam se divertir. Você fez algo e vendeu para uma... Então mas aí eu falo um pouco da sorte também. Não tinha um raciocínio de mercado e tal. Um pouco né, e também uma época muito... era, né, o Go West ali da computação, né? Muito diferente. Duas coisas, né? Muita oportunidade, porque ninguém não tinha muita coisa acontecendo, e tudo ia começar para valer, né? Mas também muita escassez de conhecimento, muito difícil conseguir conhecimento, que a internet mudou isso absurdamente, né? Hoje é o contrário, né? Sim. O julgamento é muito mais importante do que o conhecimento, e até com inteligência artificial, a gente deve falar disso, né? O fazer, o build, também está virando uma hiper commodity, né? Então o ouro vai estar no julgamento, na capacidade de achar os caminhos, né? Que é a principal, talvez, principal skill empreendedor aí, né? Achar os caminhos. Legal. E, bom, então foi meio que automático a questão da decisão pelo curso. Conta um pouquinho de como foi o curso, quando você fez os desafios, voltando àquele ambiente mesmo. Você estava na Unicamp, a sua relação... Então, vamos lembrar, né, contexto. Eu entrei na Unicamp em 89. E ninguém naquela época, a maior parte da minha turma não era ciência da computação, que seria rebranded, já era o currículo de engenharia, que seria rebranded, junto um pouquinho depois com o Instituto de Computação, né, que era o antigo DCC. Ninguém programava. E eu comecei aos 11. Quando eu cheguei na faculdade, cara, eu conheci umas 6, 7 linguagens, já era um programador sênior, e a galera, assim, tinha dos 70, devia ter uns 5 ou 6 que já tinham visto um computador. Então, e a galera, o primeiro contato com esse assunto, né, não é trivial, né? Então sobrava muito tempo, porque a galera estava se matando lá para os MC100, aquelas coisas que para esses 5, 6 ali, tinha a galera do Cotuca, que já, né, que vinha já com algum conhecimento e tal. Então, o começo do curso sobrava muito tempo, porque a galera estava aprendendo o básico do básico. Tirando o atraso dos anos passados. Então aí vinha, empresa júnior, vamos estudar outras coisas. Eu fiz iniciação científica muito cedo, porque sobrava muito tempo mesmo, né? Além do tempo que as festas da Unicamp consomem e tal. Mas, então, puxei mestrado, comecei a puxar, né, mestrado, tinha muito contato, por acaso comecei a fazer consultoria para o mercado também e tal. Eu tinha uns professores que me chamavam para fazer uns projetos também. Então, acabei que isso também foi um pouco de sorte, né? Por chegar um pouquinho acelerado já e aí ter espaço para fazer, não só estudar lá as matérias, né? E a visão era essa, né? Graduação, mestrado, né? E um doutorado fora.
onde tem computadores grandes, Estados Unidos, tal, vou para lá. Né? Eu brinco que eu passei a vida perseguindo estar perto dos grandes computadores, né? Era uma coisa meio lúdica. Então, eu não acredito que seja sorte pelo seguinte, né? E isso é uma coisa, quando a gente é muito novo, a gente decide que curso vai fazer. Por mais que para você foi óbvio essa decisão, tem muitas pessoas que desenvolvem habilidades, né, características antes, mas na hora da decisão do curso, ou influenciado pelos pais, pelos meus, qualquer coisa muda. E aí ela começa a estacar zero, apesar de ter algo assim. Então, o fato de você ter continuado e feito isso ali, não é uma coisa óbvia para muitas pessoas, por isso que eu acho que isso é importante, né? Você tinha um conteúdo que você chegou, adiantou muito, mas você poderia ter falado assim, agora eu vou festar, não vou fazer mais nada porque eu já estou adiantado. E o seu comentário é, porque eu tinha tempo livre, eu fazia outras coisas. Isso também é um diferencial, né? E a curiosidade de... Porque uma coisa é você ser um prático, né? Programar, conhecer 18 linguagens. Outra coisa é entender a teoria da computação, né? A máquina de Turing, aquilo as matérias todo mundo achava um saco. Então, eu achava sensacional, tanto é que a minha visão era, eu quero trabalhar em teoria da computação, né? E modelagem de algoritmos, né? Isso me fascinava, porque teoricamente o lado engenharia em si já era um lado mais feijão com arroz, assim, eu não dava muito valor para falar, tá bom, tem mais uma linguagem aqui, vamos aprender, legal e tal. Assim, eu queria mesmo era, o que tá, né? O que tá por trás aí? Que é uma coisa que me ajuda até hoje, porque toda essa camada de cima mudou radicalmente. O que não mudou são os fundamentos, né? Sim. Então, para entender computação quântica, para valer, o que é hardware, né? Para entender AI, o que de verdade está acontecendo, no fundo, os fundamentos, né? A matemática e a teoria da computação por baixo é a mesma, né? Isso não mudou nada, né? Então, de certa forma, esse conhecimento ainda me ajuda a navegar nesse momento tão especial da história da computação na Terra, né? Que é a inteligência artificial. Então, assim, curiosidade também, que eu acho que é uma característica do empreendedor, né? Então, essa fome de aprender, hoje eu até falo a forma de aprender e desaprender também, né? Porque se você ficar pego, né, para trajetórias longas, né? Você precisa ter aqueles momentos onde você tira a coisa da mochila e fala, pô, legal, isso me trouxe até aqui, mas não é isso que vai fazer minha próxima década, né? Legal. Um conceito muito também importante na parte de empreendedorismo é que quando a gente está falando de inovação, algo novo, né, algo que não existe, você tem que ter certeza do que já existe, né? Então, se você quer identificar alguma coisa errada, você tem que saber o que é certo e a diferença. Então, a sua curiosidade pelos fundamentos e pela teoria e pelo que já tinha, quando você fala assim, não, essa parte da engenharia eu já não tinha. Sim, mas você dominava ela. Uma coisa é você não tem interesse porque você não acha importante porque você não conhece, outra coisa é você falar, não, isso aqui eu já sei. Eu acho que isso é super importante porque você dá o próximo passo com um andar, o degrau anterior sólido, né? Você dá um próximo passo. Então, acho que essa questão dessa fundamentação é um aprendizado legal, porque principalmente hoje, que é tão mais fácil você adquirir, as pessoas querem pular o passo, querem pular etapas, né? E aí depois, quando chega lá na frente uma coisa muda, ela não tem um fundamento para ela poder ter uma base sólida para ela pivotar, né? Então, acho que isso é uma outra coisa bem legal, que eu acho que está por trás do sucesso e dos avanços aí. Você sempre tem uma base sólida, mas não se acostumar na base, né? Não querer ficar nela, né? E pular e avançar. Mas depois tem o outro lado, né? O lado da liderança, o lado de os soft skills aí, de conseguir trazer gente, construir junto, né? Trazer gente muito boa para participar do seu sonho e tal. Mas é antes... um outro capítulo, né? Isso que eu além da curiosidade técnica, tecnológica e empreendedora em si, né? Mas aí você falou que você fez, na Unicamp você fez, né, a graduação e mestrado. O mestrado já tinha uma relação com os Estados Unidos? Não, como é que foi essa história dos Estados Unidos? Era uma ideia que tinha mais eu quero ir lá para a primeira liga, né, da computação. Então, comecei a olhar e até no meu trabalho de pesquisa, eu já tinha contato com algumas universidades americanas e tal, então eu estava já sondando, mas tinha uma questão financeira,
que é muito diferente aquela época de hoje, né? E eu não tinha dinheiro nenhum, né? E aí a CIT nasce como um projeto temporário de 1 ano para ganhar dinheiro, para poder fazer doutorado nos Estados Unidos. Essa é a origem real ali. Legal. Obviamente que depois eu me apaixonei, quando eu percebi, inclusive, que eu tinha alguma vocação empreendedora para valer, né? 6 meses depois, falei, pô, acho que eu... Conta um pouco mais detalhes, então, isso. Como é que foi? Você era uma empresa para prestação de serviço? Não, então, eu, como, assim, eu já tinha eu era um resolvedor, desde criança, eu sou um resolvedor de problemas com software, sempre fui isso, né, com computação. E durante a graduação mesmo, eu fazia bico para todo lado, resolvendo o problema das empresas. Então, até tinha relacionamentos. Por exemplo, eu dava treinamentos para a IBM, para uns laboratórios da IBM e tal. Então, eu tinha um pessoal que me conhecia também. E aí, quando nasceu, eu falei, pô, como é que rapidamente eu consigo fazer algum dinheiro e eu falei, parar de gastar em computador e guardar dinheiro para fazer um doutorado. Aí me veio a ideia, aí deu uma sondada na minha rede e falou, pô, surgiu a primeira oportunidade, que era um projeto para a IBM. A IBM ia usar um benefício da lei de informática no Brasil, então era um laboratório da França, que ia usar um laboratório que a IBM tinha aqui em Hortolândia para fazer um projeto. E eles iam fazer na verdade, o cara falou, a história, resumidamente, a hora que eu falei que eu estava disponível, né, para jobs, falou, a gente vai fazer uma concorrência no Brasil para contratar uma empresa, só que essas empresas certamente não conhecem, né, as tecnologias que precisam para o projeto. A gente queria contratar você para treinar a empresa que ganhar a concorrência. A gente está com 3 empresas aqui, precisa ser no Brasil e tal. E eu falei, pô, legal, né? Me manda, deixa eu ver o projeto para eu ver que tipo de treinamento eu preciso dar para essas tais empresas. E na verdade era para deixar eu ficaria de sobreaviso, a empresa que ganhasse, eu iria ir lá capacitar o time dela para conseguir fazer o projeto. Aí eu olho o projeto, eles tinham me dado mais ou menos a ideia, acho que a expectativa deles era um projeto de 1 ano e meio e tal. Então eu tinha informação privilegiada. Eu olhei o projeto e falei, nossa, isso aqui vai levar 1 ano e meio para fazer isso, não sei quantos, 10, 15 pessoas, sei lá. Falei, cara, isso aqui eu mais 2, a gente faz em 6 meses esse negócio. Aí voltei lá e falei, cara, vocês não querem que eu faça esse projeto? Porque, assim, acho que em 6 meses a gente resolve isso e tal. E eram componentes para gerência de redes de computadores, tinha uma mudança, uma migração. A IBM tinha comprado um software da HP e ia passar para a plataforma dela lá, o AIX. E eu conhecia aquela porra toda, por acaso, né? Eles falaram, pô, não, sim, mas se você quer, você tem que entrar na concorrência, né? Eu falei, não, então vou entrar quando quer. O que eu preciso, né? Daqui a 2 semanas. Aí, pô, 2 semanas. Eu fui atrás lá de um contador, sei lá o quê. Falou, peixe, naquela época, você abrir uma empresa, vai levar 6 meses, né, no Brasil. 1995, isso. Mas aí o contador deu a dica, falou, mas você pode pegar a empresa de alguém. Aí eu lembrei, essa história é conhecida, né, o Célio Guimarães, um dos founder fathers ali do Instituto de Computação, né? O Célio tinha uma empresa chamada CIT, que ele estava congelada, ele até falava que ia fechar, mas que dava muito trabalho para fechar. Abrir era um inferno, fechar uma empresa no Brasil era um inferno ao quadrado, né? Então ele estava congelada lá, ele já tinha voltado a ser professor integral da Unicamp. Aí eu ligo para o Célio e falo, Célio, você ainda tem a CIT? Ou você já fechou? Ele falou, não, eu tenho, mas é difícil fechar, não sei o quê. Eu falei, então não fecha, passa ela para mim. E aí nasce a CIT com a ajuda que história. do Célio. E aí eu vou na IBM com a CIT e falo, tô com a empresa. Aí, obviamente, a gente ganha a concorrência e começa. E aí isso resolvia metade do meu problema do doutorado, né? Era só arranjar o segundo job para o segundo semestre e né, mais 6 meses ali ia dar certo. Mas aí eu me apaixono por aquilo, né? Acho que a gente
faz um bom trabalho ali. Foi nessa época que eu chamei meus co-founders, né? O Fernando e o Bruno, falou, tem esse negócio aqui, é temporário, né? Eu devo ficar 1 ano nisso, depois vocês fazem o que vocês quiserem com a CIT aí. E eu vou embora. E eu vou embora. Mas 6 meses depois, regroup, falou, temporário nada, cara, eu quero ir para os Estados Unidos como tech company, acho que a gente tem uma oportunidade. A gente deu muita sorte também, porque 95 era o início da internet. Então toda a fundação tecnológica ia ter que ser revisitada do mundo, né? Para a arquitetura da internet. Então as empresas não sabiam o que fazer, faziam, né, um quadrado no redondo, o cara pegava lá uma, sei lá, Clipper, tentava fazer um site escalável, e a gente meio que tinha ali aquela primeira geração as primeiras arquiteturas escaláveis da internet, a gente sabia como fazer. A oportunidade era, as empresas vão precisar da gente. E aí nasce uma empresa meio esquisita, meio acadêmica, assim, a gente tinha começou métodos, processos, mas coisas que fizeram parte do DNA, nos tirava da pilha, a gente usava muito a Unicamp, né? A gente é a galera da Unicamp, até o Brito, esse reitor, de vez em quando, um pouco depois, né, ele me usava para falar da geração de riqueza dos filhos da Unicamp e tal. Eu falava, eu usei tanto o nome da Unicamp, pode usar o nome da CIT à vontade. que é essa troca mesmo, né? Que é uma... Além da rede em si, é um polo de referência, né? Muito, de muito. E eu acho que tem isso, mas tem um negócio, cara, que também foi, obviamente, uma análise lanterna na polpa, né? Eu olhando e falei, como é que eu, naquele ambiente, o Brasil, ele teve a reserva de mercado de informática, ele ficou para trás, né? A gente era um museu de novidades, assim, em tecnologia. Como é que eu acho que dá para fazer uma empresa nos Estados Unidos e tal? Eu falo, mas a Unicamp, além de conhecimento, esse acesso aos professores e tal, ela te dá um pouco de eu acho, ambição intelectual, sabe? Eu trabalhava lá com os caras das universidades americanas, eu falei, não tem diferença nenhuma, né? A capacidade técnica brasileira, né, de tecnologia, é par e passo com qualquer lugar do mundo, né? Então, não precisamos achar que a gente não tem complexo de vira-lata, né? Sim. O talento está em qualquer lugar, né? Então tinha um pouquinho dessa era um pouco ingênuo, né? Sem saber o quão complicado quando você adiciona os desafios de mercado, de indústria, né? De reputação, etc. A gente não tinha lidar com cliente, né? Pessoas, é outro mundo, né? Mas a visão de que tecnicamente a gente pode e a gente não deve nada para ninguém e a gente tem abundância. Minha visão de abundância era a galera ali da Unicamp, né? Tem essa galera do mestrado, tem a galera da graduação, isso aqui dá pra fazer uma puta empresa. E como é que foi aí como é que foi? Bom, vocês fizeram essa parte depois desses 6 meses que vocês decidiram... Cara, começou a chegar... Mas como vocês anunciaram? Porque não anunciava nada. Instagram na época. É que como a gente começou falar. Não, a gente começou a ser procurado. Não sei o quê... Daqui a pouco falou, a Natura está com um problema lá que fizeram um site em VB e para 200 mil consultoras só aguenta 20. Eu falei, não, esse é o tipo de problema que a gente sabe resolver. Pode jogar fora o VB? Pode. Então vamos fazer ali C++, fazia. E Globo, né? Big Brother. O chat da Globo não para em pé. Tá bom, esse é o tipo de coisa que a CIT consegue, se você deixar jogar fora o que vocês tentaram fazer e deixar a gente fazer uma arquitetura. Então, a gente começou... Mas como que chegava até você? Chegava porque alguém falava, o mercado ainda é pequeno, fazendo. Na época era menor ainda, Sim. Então alguém dizia, tem uns meninos aí apavorando com esse negócio e tal. E acho que a gente, ali veio o outro lado, né? Eu devo ser um bom vendedor. Porque naquilo, né, para quem que ia lá, né, agora eu ia, né, e acho que
até hoje, sem os métodos e conceituais do que é o processo de venda, intuitivamente, eu acho que eu estabeleci a credibilidade. A CT sempre foi isso eu tento, a gente só se mete onde a gente já vai sair do outro lado, né? Assim, a gente acho que até hoje é uma empresa, né, walk the talk, né? Isso num mercado que vive de reputação. Eu não sabia, mas o B2B, você não vende com uma sacada outdoor de marketing, com não sei o quê. Você vende quando a sua reputação anda. Então, todos os instrumentos de marketing, vendas, etc., eles estão lá para levar a sua reputação da onde você já está para onde você quer estar. Né? É para isso que serve sales e marketing no B2B. Né? E sem esses conceitos todos, eu acho que a nossa reputação começou a andar. E a gente tinha capital humano, né? A gente usava muito, a gente tinha, né, essa ideia de pegar os top talents ali, no começo do em volta da Unicamp, depois obviamente ampliando. A Campinas é uma região extremamente privilegiada, né? Não só a Unicamp, você tem USP, São Carlos, você tem Federal, você tem parques tecnológicos de empresas, né? Santander, várias empresas. Então você tem uma vibe de ecossistema, melhorou muito, né? Assim, da época, década de 90, início dos anos 2000, mas era a outra ponta, né? E eu acho que isso fez o início ali e essa ambição de, porque essa história a gente acabou começando ali com R&D para a IBM e depois a gente foi para o mercado brasileiro, né? E essa primeira, já sempre com grandes empresas, né? A gente sempre trabalhou, então a gente foi se especializando na empresa grande, complexa, etc. Né? E o outro era essa ambição de que, mas a gente só está aqui, só faz sentido isso se a gente conseguir ir para os Estados Unidos, né? Que era do acordo inicial dos founders ali, vamos fazer uma Global Tech Company. Acho que isso era muito da nossa... E demorou para a gente achar o jeito, né? Demorou. Quer dizer, a gente conseguiu encaixar a Market Fit nos Estados Unidos em 2005, 2006, né? O CNPJ lá, né? A subsidiária saiu em 2006, 10 anos depois. Os primeiros acertos em 2005. E a ideia era a mesma coisa, pegar as dores que vocês estavam encontrando aqui das empresas lá fora. A ideia era essa, mas mercado maior. A ideia era essa, mas obviamente que não funcionou, né? Que é um mercado radicalmente diferente, maior, mais sofisticado, mais especializado, etc. A ideia de que essa empresa... A internet nasceu lá, né? Não dá para esquecer isso, né? Não, e o mercado é muito mais competitivo, na verdade. E aqui, o Brasil, eu digo sempre, é quase uma maldição, né? Se você se especializar muito, o mercado acaba rápido. Então, a CT era uma empresa horizontal, né? A gente já atendia a Natura, a Vale, a Globo. A gente não tinha uma vocação de segmentação, assim, era empresa grande, é com nós, né? Isso não funciona nos Estados Unidos, né? Você precisa se especializar, né? Você conhece o quê? Mercado financeiro, você conhece consumer goods, você é bom em retail, né? Você precisa trazer elementos, e a própria oferta precisa ser mais sofisticada. Né? A gente sofisticou, assim, o que a gente achou? Primeiro a gente errou, a gente foi com a oferta horizontal, apesar de ter um go-to-market, que eu conto que era o melhor business plan que não deu em nada, né? Porque para ir para os Estados Unidos, bom, não sei se você quer falar disso. Sim, claro. Para ir para os Estados Unidos, a gente fez, pela primeira vez, algo mais agressivo do ponto de vista de funding. Porque a CT sempre foi... o investimento sempre veio dos contratos, né? Da nossa receita, não tinha bootstrap, etc. Quando chegou em 2005, que a gente achou um caminho, a gente falou, a gente precisa de algum dinheiro, né? Porque tudo é caro nos Estados Unidos, né? Aí fizemos a primeira operação de private, fizemos um private equity com o BNDES Par na época, que era para fechar o nosso ciclo de CMM. A gente queria o CMM5, a gente achava que esse negócio era
um modelo de capacidades da Carnegie Mellon University, que aceitei desde o seu início, eu aprendi, também foi um pouco de sorte, aprendi isso lá na Carnegie Mellon University, e esse negócio acabou ganhando uma certa reputação na indústria, né, como um modelo de qualidade, de maturidade de software e tal. Então a gente tinha esse selo para terminar nosso caminho ali, ó, você vai para 3, 4, 5, e tinha que fazer o go-to-market minimamente, né, algum dinheiro para se apresentar lá, fazer um pouco de feira, etc. Então fizemos uma captação na época com o BNDESPar, e aí, obviamente, que esse processo exigiu um business plan, uma coisa que a gente nunca tinha feito. Aí fizemos, e eu falo, pô, legal, tinha essa tese, não, você não pode ser um generalista, você tem, então a gente, resumindo a história, o plano era, a gente não vai atender qualquer mercado, eu acho que a gente tinha começado a fazer uma coisa para o Einstein aqui no Brasil, o hospital, então a gente vai trabalhar em healthcare, só na região da Filadélfia, e empresas de médio porte, né? Então vamos desviar dos grandões. Mas alguém te deu essa consultoria para saber que você tinha que especializar? A gente trabalhou ali com uma turma que está por aí até hoje, o Bacarelli e outra turma. E era assim, uma análise fazia todo sentido do mundo, né? Mas ela era um pouco contraintuitiva, na verdade. Porque antes disso, eu queria ir para a Califórnia, não queria ir para a Filadélfia, né? Mas tá bom, vamos para a Filadélfia. Se o plano está dizendo que era uma tese, pô, é muito grande os Estados Unidos, e lá, o Brasil é grande, mas São Paulo é tudo, né? Sim. 80% dos negócios você faz em São Paulo. Na época era um pouco menos, mas hoje, né, o Rio... Centralizou muito. Né, tem muito menos. Era São Paulo e Rio, né? Sim. Agora, basicamente, São Paulo, né? O grande business do Brasil, né? Lá é tudo, né? Polos, né? Chicago, você tem que estar no São Francisco, Nova York, São Francisco. Los Angeles, aí Miami, Nova York, assim, é uma loucura. Mesmo no Califórnia, sem São Francisco. Então, você tem pouco dinheiro, né? San Diego, pouca presença, pouco tudo. Então, na região da Filadélfia tem 200 empresas de healthcare, médio porte. É um pessoal mal atendido, porque em geral o foco está nos grandões. Vamos para lá, montamos lá um pitch. Deu tudo errado, né? Mas a gente percebeu rápido que a proposta de valor estava errada. Mas que foi um feedback das empresas? A gente não conseguia ser recebido, ou era recebido, não conseguia causar nenhum tipo de sobrancelha levantando e nada disso. Mas aí veio, eu falo que é sempre a sorte, né? Aí veio da Califórnia mesmo o nosso primeiro contrato relevante dos Estados Unidos, Yahoo, uma empresa de mídia, tech, né? O Yahoo era o Google da época e a gente acabou... Ali foi um momento bem decisivo, porque eles curtiram muito a vibe da CIT, apesar e nos ajudaram, inclusive, a ver os defeitos da CIT do ponto de vista de método, a gente era aquela empresa quadradinha, de CMM, waterfallzão e tal. Mas eles já não eram muito tecnológicos? Por que eles precisavam da CIT? A gente era uns bichos bem interessantes, assim, olhando para trás, né? A gente tinha muita gente com profundidade tecnológica no que era, na época, o Java, etc. E tinha uma visão de método, de processo que chamava atenção. Eles gostavam, mas não do método, só de que a gente queria um método. Uhum. E eles estavam já com o ágil e tal também. Então a gente deu sorte, porque não só pegamos um brand desse, obviamente que eles testaram a gente e a gente entregou, né? Mas eles falam, pô, deixa a gente mostrar para vocês o que a gente entende que é o futuro metodológico da engenharia de software, que era o ágil, um pouquinho mais sofisticado do que o manifesto lá. E a gente topou esse experimento, eu não vou detalhar aqui, mas deu certo, e eles começaram a falar da CIT, porque eles eram uma referência. Sim. E aí, dali surgiu Johnson & Johnson, surgiu Google. Foram para as grandes americanas também, né? Coca-Cola, etc. Então, de repente, a gente pegou o market fit. E aí a CIT, por uma década, em 2006 a 2016, a gente cresceu 30% ao ano, majoritariamente nos Estados Unidos, passou a ser o nosso grande
Isso que eu ia falar, hoje vocês têm mais clientes lá, de volume, não o número de clientes, mas o volume de... Hoje os Estados Unidos e Brasil dividem, são os nossos dois principais mercados, né? Dá 40 e poucos % cada um. Depois eu tenho Europa, que na verdade é UK por enquanto, e Ásia, né? A gente tem China, Japão e Austrália, né? Esses são os principais mercados, né? A gente divide em 3 mercados. Latam, bem concentrado no Brasil, North America, bem concentrado nos Estados Unidos, Europa, bem concentrado em UK e depois Ásia. Muito parte da dinâmica, como a gente, de novo, a gente queria trabalhar com as médias empresas, caímos de novo nas grandes, né, nos Estados Unidos. Essas empresas acabam pedindo uma cobertura global, né, então a gente foi para a China por causa da Johnson & Johnson, e depois por causa da Coca-Cola. Então, assim, mesmo que você não tenha foco porque também você tem que fazer escolhas, né, prioridades. Você precisa ter uma cobertura para conseguir ter um contrato global com essas grandes empresas, né? Então a gente meio que follow the customer e foi criando essas estruturas e obviamente já que você está lá, você começa a explorar também, né? Legal. Então, e uma dor do... Então, só para não... Claro. O que mudou na oferta também? Que a oferta era só de engenharia com método. Oferta CIT Brasil na época. Nos Estados Unidos a gente colocou design para dentro, que foi a dica do Yahoo. Porque o mercado ainda trabalhava com agências de marketing fazendo design e empresas de engenharia, né? E essa loucura de tentar conectar esses dois universos. O ágil, você põe tudo para dentro do time, né? Você põe as capacidades de user experience, de customer experience. Hoje esses nomes não existiam, né? Era Interactive Serve, então, os nomes atuais, né? Você punha design para dentro da engenharia. O que era... Mas é para você fazer o front-end, para você fazer fazer tudo, interface com o design. Para fazer tudo, para você pensar na experiência do cliente, já dar essa responsabilidade, porque hoje parece meio óbvio, mas isso não era, tipicamente você contratava uma empresa especializada, que em geral era alguma agência, talvez uma agência digital, mas uma agência para fazer essa conceituação de experiência e a parte de layout, e depois entrava o time de engenharia para descobrir, nada disso vai funcionar, smartphone não funciona, era uma merda desgraçada. Então quando você põe essa capacidade tudo junto, então o time agora faz design e engenharia dentro do próprio ciclo, isso muda completamente a velocidade e a assertividade do que você está fazendo, né? É um pouco a estratégia Mas foi a dica do Yahoo, na verdade, porque ninguém fazia isso, de verdade. E é um pouco a estratégia da Apple, que colocou software, hardware, design, tudo. Guardadas todas as devidas proporções. Mas a ideia é essa, né? Porque senão você ficam duas peças que precisam se encaixar antes, né? Uma terceira peça que a gente encaixou um pouco depois, né? Falando o que aconteceu a partir de 2016, a gente encaixou estratégia. Porque a gente, uma máquina de fazer soluções digitais, mas garbage in, garbage out, do ponto de vista de estratégia, né? Se você vai lançar um marketplace, mas você não tem a mínima noção de qual que é a estratégia de business por trás para decidir lançar o seu marketplace versus se conectar no marketplace. Então aí a gente começou a se meter, e a gente já estava mais verticalizado por indústria, o que facilitou. E se meter a gente também ajuda na discussão estratégica, que foi acho que um passo também importante, que nos tirava um pouco da pilha ali a empresa de delivery, né, as fábricas de software e tal. A gente ajuda a pensar o problema do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de cliente, para depois pensar em plataforma. E para o cliente isso é fantástico, né, cara? Porque se entrega um produto muito mais... Numa época de muita tensão nas grandes empresas, né? Porque a partir de 2000 começa a correria da transformação digital, porque as startups começam a ficar grandes, importantes, comer pedaço do negócio dos incumbentes e tal. E a gente do lado, como é que a gente destrava essas grandes empresas para elas serem mais agressivas nas suas jornadas digitais? Então, o momento, de novo, o momento de indústria ajudou também a gente a ser um protagonista, né, nesse processo. Que de novo,
estamos nessa reinvenção com a dobra da inteligência artificial, né? Sim. As empresas estão em pânico de novo e a gente fala, opa, calma, que tem jeito. Legal. Eu queria voltar um pouco a um ponto que você trouxe lá do começo, e em vários momentos da fala você traz, que é a questão de pessoas, né, de recursos humanos. E aí eu queria começar com a escolha, assim, a entrada dos sócios. Como é que foi isso? Porque às vezes você fala assim, não, o sócio precisa de complementar, não, mas é o sócio. E a gente sabe que tem aquela frase que é a cultura come a estratégia no café da manhã. É verdade. Então, assim, e essa questão também do empreendedor que é solitário, porque ele é muito difícil você passar o que está na sua cabeça, até assim, eu vou para os Estados Unidos, tudo, para uma outra pessoa, né? Então, até tem a história até dos próprios relacionamentos em casa, como é que você consegue, como é que a pessoa entende? Então, como que você... E são dois níveis, uma é você passar para os seus sócios, eles têm que compartilhar e tem que ser guardiões da cultura, Isso. E outra coisa é passar para a equipe, que você tem milhares de pessoas no mundo inteiro, né? E a questão do risco pessoal envolvido. Assim, o paradoxo do empreendedorismo é a hora, assim, eu tinha 23 anos, o Fernando tinha 22, o Bruno 23, então a gente não tinha conta para pagar, sabe? Não tinha essa história de conversar em casa, a gente vivia de bolsa de iniciação científica e tal, então, e bandejão, não tinha erro, assim. Só que o paradoxo é que é um momento que você não sabe nada, você não tem relacionamento, como é que você vai empreender, né? Aí você vai para a vida profissional. Tipicamente vai trabalhar no mercado, tal, aí você faz relacionamento, você começa a entender da indústria, etc. Provavelmente o momento ideal empreendedor é depois, do ponto de vista de know-how, de relacionamento, só que do ponto de vista de apetite a risco, aí já não funciona. O cara, pô, eu tô aqui no JP Morgan, tô trabalhando numa puta empresa, aí vou abrir agora estabilidade, minha empresa e tal. Assim, então tem esse paradoxo, né? Geralmente o que está acontecendo hoje é um pouquinho depois, né? Você vê, o cara já fez uma carreira executiva, aí ele, né, com 40, 50 anos, vira um empreendedor, que eu acho legal pra caramba. Uhum. Não é a nossa história, eram uns moleques, não sabia nada de nada, ingênuos, e a ingenuidade ajuda, né? Porque, vamos para os Estados Unidos, se soubesse a encrenca que era, não, jamais E como é que foram os dois? Como é que... Então, foi sorte, cara, isso que porque tem tudo para dar errado, porque quando me perguntam, pô, e o meu sócio, quando eu recebo empreendedores, eu gosto de fazer isso, e falo, pô, eu estou precisando de um sócio, eu falo, cara, você é bom em quê? Você é bom em vendas? Pega um cara tech, cara. Você não vai contar uma empresa se não tiver um CTO legal. Você é um puta... Você tem um potencial, né? Porque ninguém dessa jovenzinho pode... Mas você tem um potencial técnico muito legal. Acha alguém de relacionamento, de vendas, etc. Se não for essa a sua vocação. Acha alguém que tem conhecimento de indústria, que tem network. Assim, aproveita o seu cap table para complementar um pouco, e aí a dificuldade é que é o geracional também, né? Porque falar alguém com conhecimento de indústria certamente não está ali no seu círculo escolar, né? Está em outro lugar. Às vezes tem o pai que Sim. É o figurão de uma indústria que pode ajudar também e tal. Uhum. Mas no fundo, assim, é difícil o conselho ache pessoas distintas, complementares. Uhum. Na prática, tem o outro lado, você precisa de amizade também, você precisa de você precisa de um ambiente de confiança. Uhum. É um relacionamento, né? E para o resto da vida. Um ambiente de confiança. Porque vai ter que tomar decisões que vai mudar a vida de todo mundo o tempo todo, então não dá para ter uma agenda que não seja explícita ali e tal. Então, assim, é uma arte, eu acho, não acho que tem regra não, acho que a regra básica é tente montar complementariedades. Então, no caso de vocês, eram amigos e foram embora. Pô, quem que topa, quem que eu gosto, e quem tinha a questão técnica também, que a gente tinha que entregar o tal do projeto lá. E aí testa-se depois, né? 6 meses depois, falou, pô, acho que... Validou. Acho que dá para ir em frente, né? E obviamente aí vai construindo, né? A gente vai mudando, a gente vai se adaptando e é o exercício da liderança, né? Aconteceu tudo muito rápido, né? A gente tinha que aprender, era a primeira experiência profissional nossa. Ninguém ali realmente tinha qualquer tipo de experiência de mercado.
era empresário, a gente tinha conta para pagar a partir do dia 1, e exercício de liderança, porque a hora que a gente decidiu expandir, já tinha que começar a contratar gente, liderar a equipe, definir. Não tinha esses nomes bonitos, mas qual que é o seu modelo de liderança? Qual que vai ser a cultura dessa empresa? Tinha uma série de decisões fundamentais se a gente tinha um plano de longo prazo, né? Então, que é o exercício da liderança. Então, você pega pessoas numa época que era muito difícil. Hoje, ter acesso a conhecimento. Até livro era difícil. A Amazon estava começando ali, né? E para chegar um livro no Brasil levava uns 4 meses. Você comprava lá no Amazon.com. Então não tinha acesso à informação. Então era escasso, né? Mas por outro lado era escasso para todo mundo, né? Sim. Então um momento interessante também. Mas acho que aí a tese de que a gente precisa aprender mais rápido do que os outros para ganhar nessa indústria, acho que está até hoje no DNA da CIT, né? E essa tese da empresa que tem uma cultura sólida, que tem valores bem claros, né? Que as pessoas se sentem bem, que as pessoas... hoje é meio óbvio, né? A CIT é uma das primeiras empresas que eu conheci que podia ter tatuagem e usar bermuda, chinelo, e estava ok, não tinha essa não. Aí, obviamente, que cada cliente, a gente perguntava, qual que é o mínimo dressing code para te visitar, né? Falar, pelo amor de Deus, não vai em chinelo nesse cliente, aí, você não entra, você não passa na portaria, né? Mas no fundo tinha isso também, assim, a gente quer as pessoas do jeito que elas são. A gente não quer que o cara crie uma persona, que esse é o século XX, né? Você trabalhava na IBM, todo mundo era muito parecido, até o terno tinha que ser o mesmo, né? Depois, obviamente, todas as empresas, a gente viu, acho que a gente, de novo, sem saber, a gente foi um pouquinho pioneiro nisso. E isso spread the word também, né? A galera, tem uma empresa legal aí para trabalhar, que os caras não sei o quê, são descontraídos e tal. Era a gente. Então, para atração de talentos, que vinha um problema geracional, né? Que hoje é maior ainda, né? As novas gerações não se encaixam nas velhas empresas, né? É um quadrado no redondo. Então, a gente tinha isso facilitou muito a criação de atratividade de talentos para uma empresa que tinha, obviamente, como a gente estava crescendo, mexendo com tecnologias legais, assim, isso ajudava, obviamente, também, né? Ou tanto quanto. E aí nessas, que é a história, né? Todas as empresas, elas são resultado das pessoas que estão lá, né? Desde o CEO até todos os funcionários. E como é que foi isso nesse momento de crescimento? No começo vocês conseguiam estar muito mais próximos da equipe, passar a questão da cultura, conhecimento, segurança e tudo mais, a transparência de gestão. E depois como foi crescendo, como é que vocês... Para não repetir as histórias velhas, eu vou contar uma nova até, que eu escavei ela esses dias, né? Que, no meu livro, né? Nesse livro que conta a história dos primeiros 25 anos da CIT, agora já está velho, né? Já tem 5 que mudou muito mais coisa do que nos 25 anteriores. O exercício da liderança, refletir sobre liderança, modelo de gestão, explicitamente, ganhar vocabulário e know-how, ou até vocabulário científico, para isso ajuda muito. Não deixar isso acontecer, ou só porque você está copiando o que você já viu, ou muito empírico, né? Então acho que quando a gente teve essa explosão de crescimento nos Estados Unidos, a gente teve uma crise de modelo de liderança, né? Era uma gestão científica que eu tinha instalado versus um modelo de inovação ágil, que é poder na ponta, é o contrário dessa gestão centralizada, comando e controle, que era o meu habitat. Essa mudança foi dolorosa para mim, para todas as lideranças da CIT, e a gente saiu do outro lado. Mas, do ponto de vista de arquitetura organizacional, eu lembro o presidente de um dos nossos grandes clientes me pegou num dia, eu estava voltando dos Estados Unidos, e me fez uma pergunta que você tem que estar preparado para ouvir. Ele falou, César, a CIT vai explodir de crescer, tá óbvio isso. Como é que você não vai virar uma consultoria chatona como todas, né? Essas empresas cheias de hierarquia, lenta, como é que você não vai virar isso? Né? Como é que eu, cliente, vou continuar tendo a CIT ágil, engajada, né, que tem claramente, né, quer resolver os meus problemas, etc. Eu sei lá que resposta eu dei,
devo ter dado uma enrolada, mas fui embora e como bom vendedor. falei, como é que nós não vamos virar essa merda que é o padrão da indústria, né? A empresa cresce cada vez que é isso, né? Quando chega lá em 70, 80 pessoas, você cria o primeiro nível hierárquico, com 400 você cria mais um nível hierárquico, com 2, 3 mil você cria mais um nível hierárquico. É o gerente do gerente do gerente, né? Aí põe os nomes bonitos, esse aqui é VP, diretor e tal. E daqui a pouco o cara que está gerando valor lá embaixo está, né, uma hierarquia de 7 níveis para o cliente. Aí surgiu quer dizer, demorou anos para eu intelectualmente achar um caminho, mas a maneira como a CIT se organiza, né, a gente usa um conceito chamado de Hocracy, que eu aprendi com um professor lá da London Business School, né? Que é um modelo que privilegia empreendedorismo, clima para ação, né? Ação decisiva, então, e tenta deixar a empresa o mais flat possível, né? Obviamente é impossível ser radicalmente flat, pelo menos eu não achei essa fórmula, mas a gente tem atrás das Growth Units. Então, a CIT, 8 mil pessoas, na verdade, a gente é uma constelação de unidades que não tem mais do que 400 pessoas. E toda vez que são essas Growth Units, e o nome Growth é proposital, você só existe para crescer. Quando você bate em 400, a gente quebra em unidades menores. Isso vai abrindo espaço para novos líderes, etc. E a gente vai orquestrando essas 30 Growth Units. Então, é uma tese de que, ao invés de ter unidades muito grandes, a nossa tribo conceitual, né, que a teoria por trás disso é que o senso de pertencimento se perde nos grandes números, né? A teoria original é de 150, né? Uma tribo tem no máximo 150 pessoas, mas com tecnologia, etc., a gente extrapolou para 400, também porque 400 funciona no business de consultoria, né? 400 você consegue ter massa crítica para mobilizar, etc. Então isso foi legal também, isso é de 2017, que a gente ia acelerar o nosso crescimento com essa história de transformação digital. A CIT começou a crescer mais do que 30%, a gente chegou a crescer 49%, que é uma loucura, né, uma empresa de serviço. Mas aí a gente criou essa arquitetura empresarial baseada em growth units, equipes, com bastante autonomia, etc. Aí você gera um outro problema, que é como é que você aprende o que cada um... Como é que você cria um nível como é que você acelera o aprendizado, né? Que é ótimo, né? 30 growth units tentando resolver um problema, mas como é que essas lições aprendidas vão criando a inteligência CIT e agora, atualmente, a propriedade intelectual CIT também. Então aí a gente tem algumas estruturas horizontais, as powerhouses, algumas estruturas de aprendizado e agora algumas estruturas para fomentar o knowledge management da CIT. Mas a arquitetura ainda resiste, não sei se ela vai resistir muito tempo, acho que essa é outra característica, olhar tudo como alguma coisa provisória, que você vai ter que mexer, que você vai ter que reinventar, acho que é parte depois de 31 anos agora, né, a gente continuar sendo uma empresa que acha que é jovem, que vai ganhar o jogo, etc. Tem uma experiência não trivial de 3 décadas vivendo essa indústria, uma liderança, né, bastante sólida, né, que está junto ali há muito tempo, mas queimando caravelas, né, que é a minha expressão aqui dentro da CIT, e com EA então, eu falei, esquece, o jogo é outro, vamos queimar as caravelas e vamos para esse futuro aí. E acho que é isso que permite, né, uma jornada tão longa e ainda sustentável de empreendimento. Né? Uhum. Bom, tem todo o assunto de AI, né, de inteligência artificial que a gente deveria falar, mas eu vou falar para as pessoas seguirem você nas mídias para ir acompanhando esse assunto. Mas passou por AI, né? AI acho que assim, é o momento mágico da computação na Terra, mas também é um desafio enorme para todo mundo, né? Na perspectiva pessoal, como é que você se reinventa para esse mundo turbinado por AI, e na perspectiva corporativa, né? Como é que as empresas se redesenham. E acho que a tese foi a de sempre, vamos enfrentar isso, face the brutal facts, usar a nosso favor, né? Vamos mudar a CIT, porque os clientes vão precisar disso em seguida. Então vamos aprender os
né, os métodos, processos dessa transformação. É mais uma transformação né, impulsionada pela tecnologia, só que essa é bem mais radical e bem mais rápida. Né? Acho que são esses os novos parâmetros. Né? Com desafios para a sociedade, desafios regulatórios, tem desafios de civilização nesse assunto, né? Mas do ponto de vista corporativo, é o jogo e é uma mega oportunidade. Até de privacidade, né? E acesso, tudo. Perfeito. De job displacement, né? De não vai dar tempo, né? É impossível fazer a transição de skills na velocidade que teria que fazer. Então isso vai ter que ser regulado pela sociedade, né? Com que velocidade a gente evita o caos. Legal. Acho que tem muita coisa importante. E na engenharia de software, então, é o paraíso, né? Imagina. É uma camada nova de abstração. A ser explorado, né? Muito legal. Bom, se o César de hoje pudesse voltar atrás e conversar com o César lá do começo, encontre um momento que você acha que você poderia falar alguma coisa que seria bom, assim, né? Além de compra Bitcoin, compra Apple. Ações da Apple. Compra Google, né? Não, de você, da sua trajetória. Não, assim. eu por incrível que pareça, né? Eu acho que eu ia falar, acelera. Dá para fazer mais rápido. Essa sensação que... É claro que acho que a gente tem uma história, eu tenho muito orgulho da história. Foi super acelerada já. Mas eu acho que dava para fazer mais rápido. Eu acho que, principalmente o jogo de capital, acho que a gente tem uma empresa de capital aberto, global, né, com 30 anos, e os founders ainda são os controladores. Legal, né? Mas eu acho que a gente podia ter sido mais agressivo acho que a gente fez muita coisa. A escassez é sempre bom, né? O Lean, né? A CT é uma empresa que até hoje tem orgulho dos seus métodos Lean Thinking, Lean Digital e escassez na origem do problem solving. Mas ter mais bala na agulha para fazer alguns movimentos mais rápidos, eu acho que a gente poderia ter capturado algumas janelas que a gente acabou capturando, mas talvez não na plenitude do que era possível. Então, o que eu diria para aquele moleque lá, o Gon moleque, bicho, acelera, bicho, acelera. E a galera acha que eu sou acelerado. Eu queria ser mais, queria ter sido mais. Legal, que já. E para os empreendedores, assim, de modo geral, hoje em dia, né, o que você... Cara, primeiro eu acho um momento absolutamente... Quando as bases competitivas, né, quando as placas tectônicas do que é competir se mexem do jeito que estão se mexendo, é um momento fantástico para o novo, né? Então as bases da competição vão mudar, né? A competição tecnológica, ela com AI, ela muda de maneira radical e quase imprevisível, né? Então é o espaço ideal do empreendedorismo. Então, assim, eu diria, bom, por outro lado, é um momento também onde toda a informação do mundo está disponível para todo mundo. Então você não tem essa assimetria. Sim. Vai ter que ser na execução mesmo, vai ter que ser na qualidade da sua liderança, na capacidade de atrair gente muito foda para o barco e na velocidade de execução. Consistência e velocidade de execução. Mas o momento é mais do que propício para disrupção. Né? Então, legal. Eu tenho uma pergunta, mas eu quero deixar claro que a resposta não é... Eu vou perguntar por que você criou a CIT, mas não é para os primeiros 6 meses. É depois do momento que você falou, vou deixar o doutorado e vou. Então, 6 meses. Eu criei a CIT para... Eu acho que era essa ambição intelectualmente, né? Era, a gente precisa colocar o Brasil no mundo da tecnologia. Acho que a gente tem capital humano, a gente tem tech talent suficiente para estar tão... Não combina o Brasil ser tão periférico, né? E eu acho isso mais atual do que nunca, né? Assim, a CIT ser uma das poucas empresas brasileiras, né,
globais em tecnologia, é triste até, do ponto de vista o Brasil é um dos maiores pools de talento do mundo, né? É o maior pool da América Latina, no momento, né, onde isso faz toda a diferença, né? E eu falo a geopolítica jogando a favor do Brasil, né? Há 10 anos, a visão do mundo de talentos era Índia, talentos globais para demanda de tecnologia. Era Índia, China, Rússia, leste europeu e depois Latinoamérica. Olha a geopolítica, infelizmente, né, jogando a nosso favor, né? Rússia e China fora do baralho ocidental. E Índia está lá, firme e forte, e vai continuar sendo o number one ali. Leste europeu, um problema geopolítico também, guerra, instabilidade, etc. A América Latina é a bola da vez, né? E o Brasil é o maior pool de talentos da América Latina, né? By far. Então, assim, e num time zone para o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos. É um momento de tirar proveito disso também. Acho que essa foi a semente dessa história de eu não vou fazer doutorado, eu quero ir como tech company, como empresa de tecnologia. Era um pouco disso. Falei, pô, a gente, do ponto de vista de know-how e gente, o que nos impede, né? Então, mas o Brasil tem os seus desafios, né? O Brasil, ele é uma bola de ferro na canela do empreendedor, isso é verdade. Mas dá para fazer. Legal, que joia. Sérgio, muito obrigado, foi ótimo. Obrigado. A gente precisava de mais, pelo menos umas 3 horas aí para explorar tantas histórias e tanto conhecimento. Prazer e parabéns aí pelo programa, pelo trabalho. Legal. A gente nem falou, né? Você foi presidente da Unicamp Ventures, tem todo o envolvimento de muitos assuntos. Ainda deu tempo para fazer umas coisinhas. Legal. Bom, então tá bom, Unicamp Ventures fica por aqui, nos estúdios da CIT. A gente agradece até o apoio e até o próximo episódio.